Olá, meus amigos! Mais uma vez eu venho aqui anunciar a poderosa palavra de Deus. Nós estamos esses dias estudando o Evangelho de João, capítulo 21. E se você ainda não pegou nenhuma das mensagens, assista aos vídeos anteriores. Eu tenho a certeza que o Espírito de Deus há de falar ao seu coração. Vamos entrar na mensagem que vai abençoar as nossas vidas. Meus amigos, no nosso estudo de hoje, nós estamos aqui no capítulo 21 do Evangelho de João e chegamos aqui no versículo 5 e o Senhor Jesus ele se revela como aquele que supre as nossas necessidades. Talvez você tenha vivido dias difíceis, dias trabalhosos, dias de preocupação e você precisa conhecer a esse Deus da Bíblia, esse Deus que supre todas as suas necessidades. Veja o que diz o versículo 5 aqui do Evangelho de João, capítulo 21. O Senhor Jesus ele disse assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. Olha que interessante, se você observar aqui, deixa eu olhar aqui no monitor. Os versículos que falam aqui das palavras de Jesus, eles estão com uma cor diferente. Estão na cor aqui vermelha. Jesus ele falou para os discípulos: Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Com certeza, Jesus sabia que o barco dos discípulos estava vazio. Com certeza, Jesus sabia de todas as necessidades que eles tinham. Jesus sabia da frustração que eles estavam sentindo, do medo, da apreensão, de não saber sobre o dia de amanhã. Eles estavam vivendo dias trabalhosos, dias difíceis. Nós estamos vivendo no nosso país dias trabalhosos, dias difíceis, dias de indecisões. E o que é que nos consola? É saber que a presença de Deus está em nossas vidas. Que nós temos a palavra de Deus e o Deus que supre todas as nossas necessidades. Temos vivido dias em que não sabemos como será o nosso futuro. Estamos no ano de 2025 e um grande embate na nossa nação para saber o que será do nosso futuro. As taxas, os problemas entre uma nação e outra nação, os nossos governantes. Está tudo uma verdadeira confusão. Está tudo uma verdadeira dificuldade. E o que fazer nesses dias? Dias de indecisões, dias em que não sabemos como será o nosso futuro. Muitos se desesperam, entram em pânico, desespero, depressão, não sabem o que fazer. O Senhor Jesus, ele falou com aqueles homens que estavam no barco, que haviam trabalhado, lutado, lançado a rede, mas não haviam conseguido nenhum resultado. O texto diz que ele chama esses homens de filhos. Você sabia que você é um filho de Deus? Você está ouvindo a palavra de Deus? Você entendeu que você precisa de Deus? A Bíblia diz que todos quanto o receberam, ele, Deus, lhes deu poder para ser feito filhos de Deus. Você é um filho de Deus. E como filho, você tem direito a que a esse Deus venha suprir todas as suas necessidades. A nossa nação ela tem leis, e uma das leis é o Instituto da Criança e do Adolescente, e lá diz que os pais eles são responsáveis pela educação dos filhos, em levá-los para a escola, em fazer com que eles tenham acesso ao estudo, à saúde, à moradia, à alimentação, ao cuidado. É obrigação dos pais cuidar dos filhos. Que eles venham ser vacinados, que eles venham receber instrução, que eles venham receber o estudo, que eles venham aprender, que eles venham ser cuidados, nutridos. Essa é uma responsabilidade dos pais. E quando essas pessoas elas não obedecem essas regras, a esses estatutos, há punições. O nosso Deus,
é o Deus que criou todas as coisas e Ele é o responsável por estarmos aqui nesse mundo. O nosso Deus cumpre a palavra dEle. O nosso Deus, Ele supre as nossas necessidades. Você já leu o Salmo 23? O salmista Davi, ele disse, o Senhor é o meu pastor, Jeová Deus é o meu pastor, e nada me faltará. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele conheceu o Deus da Bíblia, e ele sabia que o Deus da Bíblia supria todas as necessidades dele. O Senhor Jesus aqui, ele disse, filhos, Deus está falando com você, você é um filho, uma filha de Deus. Vocês têm alguma coisa para comer? As suas necessidades foram supridas? Como é que estão as coisas aí com vocês? Jesus está perguntando para você, como é que estão as coisas com você? Como é que está a sua vida? Eles disseram, não temos nada. Eles não tinham absolutamente nada para comer. E o que é que Jesus fez? Jesus deu a eles uma instrução. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6 assim, instrui o menino no caminho em que deve andar. A instrução, ela nos traz grandes vitórias. A instrução nos traz grandes benefícios. O texto diz aqui que Jesus deu para eles uma instrução. Qual foi a instrução? Jesus disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E, lançando, pois, a rede, já não podiam tirar pela multidão de peixes. Uma coisa interessante, onde é que estavam esses peixes a noite toda? Aonde estavam esses peixes que os discípulos não encontraram? Às vezes você tem batido a portas, você tem buscado, você tem se esforçado, você tem perdido a paciência, e o que você está buscando você não encontrou. Porque você não está buscando no lugar certo. Você não está buscando no local em que você deveria buscar. Jesus, ele disse, lancem para o lado direito. E eles lançaram e encontraram muito peixe. Às vezes você está trabalhando a noite toda. Às vezes você é uma pessoa que anda tão estressada que você tem que tomar remédios, que você tem que fazer tratamentos. Não que você tomar remédio e fazer os tratamentos seja errado. Não é isso que eu estou dizendo. Você deve sim procurar um médico quando você tem problemas, você deve sim fazer os seus tratamentos médicos, mas às vezes você tem feito tanta coisa, você tem se esforçado tanto, trabalhado tanto, ao ponto de precisar de fazer o tratamento. Às vezes, um acompanhamento sério, porque você tem se esgotado. E o Senhor Jesus, ele disse que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas que as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. Nós precisamos colocar tudo diante de Deus. O texto aqui diz que os discípulos, quando lançaram a rede no lugar certo, eles trouxeram muito peixe. Às vezes, você tem trabalhado muito, mas você está lançando essa rede no lugar errado. E o resultado não vem. Quando eles lançaram no lugar aonde Jesus havia dito para eles lançarem, segundo a instrução de Jesus, então houve um grande sucesso. Às vezes, o seu fracasso está em não lançar a rede aonde Jesus mandou você lançar. Às vezes, o seu fracasso está em se esforçar demais, na hora errada, no momento errado e sem instrução de Jesus. O texto diz aqui que eles fizeram assim e já não podiam tirar por causa da multidão de peixes. Haviam muitos peixes naquele mar, mas eles não estavam encontrando. Às vezes você está se esforçando tanto, às vezes você está buscando tanto, batendo em tantas portas, mas nada você tem encontrado porque talvez você está lançando a sua rede no lugar errado. Se frustrando, se entristecendo, está aí vivendo uma vida à margem daquilo que Deus gostaria que você vivesse. É hora de você ver esse barco se encher de peixes, essa rede se encher, a sua alegria voltar e você conquistar as promessas e as bênçãos que Deus quer que você conquiste. O Deus que supre todas as nossas necessidades, Ele vai suprir todas as suas necessidades também. Creia assim. Jesus vai te dar a direção certa. Aonde você vai lançar a rede? Em qual porta você vai bater? Em qual momento? Mas ouça a instrução
de Jesus. Provérbios 22:6 diz que nós devemos ensinar o menino. Seja uma criança na fé e peça que sempre Deus te ensine para que você possa ter um progresso muito maior do que você tem tido até o dia de hoje. Nós encerramos a nossa série de João capítulo 21, desculpa. Nós encerramos aqui a nossa série dos estudos do Evangelho de João capítulo 21, mas nós voltamos no nosso próximo vídeo com mais uma série de mensagens que eu tenho a certeza que há de abençoar a sua vida. Eu queria orar por você, eu queria abençoar a sua vida. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Querido Pai, eu oro por todos e eu peço uma bênção especial sobre essa pessoa que está com uma doença séria no útero, uma doença que os médicos não sabem o que fazer para curar essa enfermidade. Eu repreendo o mal que está nessa vida, a enfermidade que está nessa vida, e eu declaro, esta pessoa está curada, liberta em o nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, seja abençoado. Tome neste momento uma iniciativa de acreditar que aquilo que você ouviu está na sua vida. Tome essa iniciativa agora e declare: eu tenho a minha bênção. A vitória é minha, em nome de Jesus. Seja abençoado. Seja um vencedor, em nome de Jesus. Um abraço e até a nossa próxima mensagem, querendo Deus.